Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva, como há gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta teu pai, e ele te informará, os teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía a herança às nações, quando dividia os filhos de Adão um dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é seu povo, Jacó é a parte de sua herança. Achou na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de uivo, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como menina dos seus olhos. Como a águia desperta seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite dura perdeneira, manteiga de vacas, leite de rebanho, com gordura do cordeiro e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes que com gordura da flor de trigo, bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Engordando-se Jesurum, deu coice, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que desprezou a rocha da sua salvação. Com Deus estranhos provocaram zelos, com abominações irritaram, sacrifício ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, em esquecimento puseste, ó Deus, o Deus que te formou, o que vendo o Senhor os desprezou, provocando a ira contra seus filhos, suas filhas, disse: esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em que não há lealdade. Os zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo, com nação loucas despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até
ao mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua novidade e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotareis contra eles. Até aqui o 23, porque o capítulo de Deuteronômio 32 Deuteronômio, ele vai do 1 até o 52. Eu vou até o 23. Essa aqui é a oração, né? Aliás, é o cântico de Moisés sobre Israel, onde ele dá aqui nesse cântico algo muito importante que ele fala, que é o assunto de hoje, sobre Israel de Deus. Israel de Deus também Paulo fala em Gálatas 6, a respeito de Israel de Deus, assim, fazendo colocações. Você já deve ter ouvido falar sobre Israel de Deus. O que você acha? Israel é ou não é o Israel de Deus? Algumas teologias defendem uma forma de ver Israel como se fosse uma nação qualquer. Uma nação, como todas as nações. Só que quem acompanha o canal aqui sabe que o meu canal é Dois Caminhos. Por quê? Dois Caminhos também. Porque existe o caminho da fé, né? E o caminho da incredulidade. Então, quando eu poderia começar o assunto partindo de Adão, poderia começar a partir de Abraão, né? Mas eu vou começar aqui por esse caminho aqui, que é de Deuteronômio, onde o Cântico de Moisés, ele nos dá uma ideia muito mais aprimorada sobre o significado de Israel. A palavra Israel significa... ela tem o significado de aquele que prevalece com Deus, aquele que prevalece com Deus e que Deus prevaleça. E Israel, ela tem uma formação especial. Israel é uma promessa para o mundo. Tem um versículo que diz que Israel é uma nação santa, uma nação de sacerdotes, um povo peculiar. Você já ouviu falar isso? Tenho certeza. Então, quando a gente fala de Israel, a gente não pode ver Israel como a mesma nação, como uma nação comum, porque ela não foi uma nação escolhida, ela foi uma nação formada, ela foi uma nação que nasceu partindo de um único homem, uma única mulher, e cresceu, multiplicou e tornou-se uma nação, onde ela é dividida em 12 tribos. 12 tribos. E você sabe qual é as 12 tribos? Sabe? Quem lê a Bíblia sabe. Não vou nem dizer para você quem são as 12 tribos de Israel. A história
o nosso foco aqui hoje Israel é ou não é uma nação de Deus? É ou não é um povo de Deus? Sabe por quê? Muitas das pessoas, muitas hoje ainda, nos tempos atuais, né, depois de tanta aprendizado, de tanta teologia, facilitando o conhecimento, ela ainda defende coisas que aconteceram em Israel e que não vão acontecer mais. Não vai se repetir mais. Porque Israel é como se. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você compra. Você vai lá em algum lugar aí, não sei, no pecuarista aí, que compra aí um casal de animal. E partindo desse animal, você é dono dele. Você faz o que você quiser dele. E aí esse casal vai começar a produzir, multiplicar. E vão vindo, daqui a alguns anos, você vai ter ali uma manada de animais, todinho seu, para você utilizar, fazer o que você quiser. E eles estão a seu poder porque é seu. Você pode vender, você pode matá-los, você pode utilizar, fazer o que você bem entender. Eu acho que você já entendeu. Israel é uma nação formada por Deus e Deus fez de Israel o que quis, com um propósito. Primeiro que Israel é a nação de Deus, ela é uma nação de santos, é uma nação de sacerdotes, é uma nação peculiar de Deus, é uma nação berço do nascimento de Cristo. É onde vai vir, ele não está preocupado com o que está acontecendo em outras nações. Ele está preparando ali a salvação da humanidade. Que o projeto de Deus não é ser, é salvar a humanidade. Enquanto Israel está vivendo, sim, né, os aprendizados de Deus, a humanidade está inchando, está crescendo, está se multiplicando. E Deus faz esse povo dar exemplo de tudo que precisa para todo o resto da humanidade. Porque quando o Israel tem um prazo de estar preso dentro de um aprisco, porque Israel é um aprisco. A nação de Israel é um aprisco de Deus. É onde Deus colocou eles. Se você ler a história, você vai começar a entender o que eu estou te falando para você. Quando Abraão sai da terra e vai para onde Deus envia, e Deus então mostra para ele todas as terras que vai ser
a futura Israel. Mas aí acontece o quê? Ao invés deles permanecer na terra que é deles, não, eles vão para o Egito. Eles ficam no Egito. Por que o Egito? Porque o Egito, apesar de não ser uma terra para eles diferente, estrangeira, com costumes, culturas, tudo, né, cheio de deuses e mais deuses, é uma proteção para crescer. Porque Deus vai tirar, vai buscá-los e vai levar de volta para a terra de Israel. Então as batalhas, lutas ali para reconquistar o que é deles foi de responsabilidade de Deus. Enquanto eles estavam no Egito, outras nações apossaram, né, da terra de Israel. Israel cresceu. Israel né, agora volta para a terra da sua própria terra e assume a sua terra, a sua nação. No controle de Deus. Israel não reconquistou as terras com seus braços, com a sua força, com a sua coragem, não. Foram conquistas por Deus. Reconquistada por Deus. Porque Deus é dono de tudo e Ele faz o que Ele quiser, Ele dá a quem quiser o que Ele quiser. E Deus já tinha prometido a Abraão todas aquelas terras. E que ali seria a nação de Israel. O aprisco de Israel. Você já viveu no aprisco? Não? O aprisco tem um dono. E esse dono, ele faz o que ele quiser. E ali Deus chicoteou, porque o homem, o ser humano, ele é rebelde. Tanto que a palavra de Deus ela é muito interessante, porque ela diz que Deus diz que não foi Israel que escolheu Deus. Com certeza que não foi. Israel jamais escolheria Deus. Porque Israel, o que mais Israel faz é rejeitar Deus. Então ele diz que foi ele que escolheu. Então eles são um povo eleito. Eles são um povo escolhido de Deus. Para viver no aprisco de Deus. E é ali que acontece todas as coisas que nós conhecemos hoje. Sabe por quê? Porque se não fosse eles, se não fosse esse povo, se eles não fossem os sacerdotes como nós queremos, como nós pensamos, a gente pensa assim, nossa, mas Israel falhou. Como que Israel pôde fazer uma coisa dessa com Deus? A gente fica todo admirado. Meu Deus, mas Israel, povo rebelde. Como? Foi chamado para ser sacerdote, nação santa, povo peculiar de Deus. É porque você não entendeu nada. Aqui está o resultado, ó. A verdadeira igreja está aqui, ó. A verdadeira igreja. Aquele templo adorado lá, ó. Hoje está aqui, ó, em nossas mãos, ó. Se não fosse eles,
nós não teríamos isso. Tá aqui, ó. Palavra de Deus. Esse aqui é o resultado de Israel, do aprisco de Israel, para nós, para todas as nações do mundo. Você sabia disso? Não? Ninguém nunca tinha falado para você? E ainda temos dificuldade para acreditar em Deus. Jesus veio, voltou e vai voltar para nos buscar. E ainda não entendemos nada. Israel é ou não é de Deus? Israel tinha um tempo de adoração àquele templo, que guardava lá os fariseus, saduceus, escribas, os doutores da lei. A rejeição de Jesus já estava no plano de Deus. Era necessário que fosse rejeitado. Porque se ele não fosse rejeitado, Israel ainda existiria. O templo ainda existiria. E ainda continuaria tudo lá. Matando, circuncidando e fazendo todas aquelas coisas. Jesus veio e completou aqui, ó, o que nós temos em mãos hoje. A palavra de Deus. Então hoje nós não temos necessidade mais, assim como o próprio Jesus nas suas palavras diz, olha, haverá o dia em que você poderá adorar a Deus em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Lembra que Jesus disse isso? Aqui. Porque antes, naquela época, só podia adorar a Deus no templo. E se estivessem fora do local, tinha que adorar a Deus voltado para o templo. Agora você não precisa mais preocupar com isso. Ninguém precisa preocupar com o templo, porque o templo não existe mais. O templo foi um tempo que passou. Passou para todos. Enquanto era muito mais difícil fazer parte do aprisco de Deus, porque poucos conseguiram. E os que conseguiram passaram pela história, muitos conseguiram. Muitos estrangeiros entraram no aprisco de Deus. Mas tiveram que abandonar seus lares, abandonar tudo. Muitos não tiveram coragem, adoravam a Deus de longe. Como na própria história a gente vê. Cornélio, por exemplo. Mas teve Naamã, que adorava a Deus, mas não deixou sua nação. Né? Nós temos a Ruth, nós temos a agora que faz, eu esqueci o nome dela, mas você deve lembrar,
de outros aí, muitos outros que estão na história e que faz parte da linhagem de Jesus. E o que você tem que para me dizer agora no comentário? Você acha que Israel realmente é uma nação comum? Responde aí para mim no seu comentário. Você ainda acha que Israel não é uma nação de Deus? Um povo de Deus? Comenta aí, por favor. Deus abençoe sua vida. Deus guarde, Deus proteja. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos salvar. Muito obrigado por nos abençoar. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esteja sempre no nosso coração, porque a luta aqui é ferrenha. Obrigado, meu Deus, pela minha casa, pela minha família, pela sua família e por você que me segue no canal. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela dignidade e que nós possamos continuar juntos até o fim. Jesus está voltando.